santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, e Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam, glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Glórias a Deus. Mediante essa leitura, eu convido a todos a ajoelhados orarmos ao Senhor, agradecidos a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui no Santo Dia. E como foi lido aqui no último versículo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Não há qualquer um, irmãos, que tenha essa paz. E nós somos privilegiados de termos essa paz que, como diz a palavra de Deus, né, transcende, né, excede a todo entendimento. Oremos ao Senhor. Glórias a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Muito bom estarmos aqui, mais uma vez, reunidos no nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, do nosso pastor Paulino, que logo mais terá a oportunidade de estar falando da palavra de Deus, que terá por tema, é tempo de ouvir Deus. Então, vamos ficar bem atentos, com nossos ouvidos bem abertos, né, para podermos realmente ouvir essa voz, que nós lemos nos Salmos, a voz majestosa, a voz poderosa do nosso Senhor Jesus. Nós temos, o grupo de louvor terá uma oportunidade antes da oferta. A oferta será ministrada pelo pastor Marcos, e após a oferta, mais um louvor antecedendo a mensagem, né, que tem esse título que eu já falei, é tempo de ouvir Deus. Fiquem à vontade, que possamos ter um culto abençoado na presença do Senhor. Paz de Cristo, irmãos. Vamos fazer uma invertida aqui. O grupo de louvor está ajustando ali os equipamentos. Então, nós vamos mudar aqui a
a sistemática aqui. Então nós vamos fazer o momento da oferta. E na sequência o grupo de louvor entra, louvando a Deus, antecedendo a mensagem. Amém? Eu vou pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E eu vou trabalhar alguns versículos aqui de forma rápida, porque o nosso contexto aqui é oferta. E esses textos que eu vou usar aqui, ele está inserido, né, dentro do contexto bíblico, num contexto maior, que é o Sermão do Monte. Então Jesus ali no Sermão do Monte, ele vai ensinar o povo, ele vai começar a dar ali diretrizes ali, né, mostrando situações em diversas áreas da vida. Tá? E se você pegar, por exemplo, aí no capítulo 6, no verso 19, do verso 19 ao verso 21, Jesus ele vai mostrar esse lance da preocupação do ser humano, tá, com relação aos bens aqui nesse mundo. Então, Mateus capítulo 6, se você olhar aí na sua Bíblia, a partir do verso 19, ele vai nos dizer assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E é interessante isso aqui, né? Porque isso aqui vai contra a nossa vontade humana. Nós queremos acumular. E Jesus fala assim: não acumuleis. É um discurso contraditório, o discurso cristão. E é um discurso estranho para aquilo que a gente vive hoje, nos dias atuais. Então ele fala assim: ó, não acumule tesouro sobre a terra. Aí ele vai dizer, onde a traça, né, e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Aí o verso 20 ele vai dar a dica. Você deve sim acumular tesouros. Verso 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. E aqui só o Espírito Santo para nos ajudar, irmãos. Como é que eu acumulo o tesouro no céu? Porque é uma outra realidade, né? É mundo espiritual aqui, né? E aí Jesus está dizendo, ó, lá, não tem traça e nem ferrugem que corrói, viu? Lá ladrão não escava, lá não é roubado. E aí no verso 21, Jesus vai dizer por que disso. O porquê. Por isso que a gente precisa da direção do alto, para a gente saber o que fazer, como fazer, de que forma fazer. Então Jesus está falando assim, ó, porque onde tiver o teu tesouro, aquilo que for valioso para você, aquilo que foi inestimável para você, é ali que está o seu coração. É ali. O resto é tudo conversa mole. É isso aqui que Jesus está falando. Ah, mas Jesus então está dizendo que eu não posso ter uma boa casa? Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que seu coração não pode estar na casa. E aí, um dos problemas dos dias atuais é que às vezes a gente se preocupa muito com isso aqui, com tesouros, nesse mundo, nesse cenário. E aí entra, depois aí eu já vou pular para o verso 25 aqui, né, que entra essa questão da ansiedade que toma conta da nossa vida. E Jesus, ele trabalhou a ansiedade, pastor, olha aí no texto, a partir do verso 25. Por isso vos digo que não andeis. Você é uma pessoa ansiosa? Aí Jesus está dizendo para você não ser. Não andeis ansiosos. E novamente a ansiedade está ligada a alguma coisa, né? Do quê? Da nossa vida. É só olhar o texto. Não andeis ansiosos. Então o texto aqui, eu não posso, como eu disse aqui na escola bíblica, retirar um texto fora do contexto e dar uma aplicação diferente do que ele foi dado lá naquela época. Vocês acham que na época de Jesus tinham pessoas ansiosas? Olha o texto. Você acha que ele disse isso aqui por acaso? Ele está no meio de uma multidão que tem muitas pessoas que estão ansiosas ali. Pessoas estão ansiosas.
Talvez a ansiedade deles naquela época seria diferente das nossas hoje. Mas a ansiedade tomava conta do coração. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis do quê? Haveis do quê? O que está escrito aí no texto? Quanto ao que haveis de comer ou... É a manutenção, gente. É o dia a dia. O que eu vou comer? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que chegar no fim do mês vai fechar as contas? Olha o texto. Então Jesus está falando, não andei ansioso por isso. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Roupa. Nós estávamos até conversando hoje em casa que foi inaugurado, parece que esse fim de semana, o maior centro de entretenimento do país, aqui em Guarulhos. Grandes marcas. Se é um grande centro é porque tem. Se vai se vender roupa é porque tem gente que vai comprar roupa. Se você põe um investimento num negócio desse, é porque você vai ter pessoas que vão lá. Não faz sentido você montar um negócio desse se não tem gente. E nós não estamos falando de uma coisinha. Nós estamos falando do maior centro do país. E aí a gente vai olhando isso daqui e o texto ele vai nos trazendo respostas ao anseio do nosso coração, né? Que Jesus vai falar assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele fala assim, dá uma observada aí. Você conhece algum passarinho aí que morreu de fome? Alguma pombinha? Inclusive, se vocês observarem, tá? Isso aí já é por minha conta, tá? Mas se você observar ali as pombinhas que a gente vê na cidade, está tudo acima do peso, viu? Deus está dando a mais do que elas precisam. Pode olhar, não sei se é impressão minha, mas vocês observam. E aí ele está falando, observa. Elas não plantam, elas não têm celeiro, não tem nada. Vê se tem alguma morrendo de fome. Talvez elas estão morrendo por causa do colesterol, né? Porque está comendo demais. Mas observa, é isso que Jesus está falando. Tem essa sacada, olha, tem coisas que a gente tem que aprender com a natureza. E aí, ele vai falando assim, no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Será que a ansiedade ela vai conseguir fazer você viver melhor? Será que a ansiedade vai fazer com que você mude o seu foco? Que você cresça? Será que a ansiedade vai mudar algo na tua vida que foge do natural, do curso natural? É isso que ele está falando, pensa nisso. Aí no verso 28, ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí ele vai falar, observa os lírios do campo, olha lá. Aí ele vai fazer uma comparação ali com Salomão, que foi o cara que se vestia muito bem. Salomão devia ser um cara que se vestia muito bem. Porque ele é usado aqui como exemplo. Então Salomão provavelmente, isso aí é uma interpretação minha, né? Pode ser que ele era um cara que gostava de andar nos panos. Salomão era aquele cara que provavelmente, como rei, cheio da grana que ele era, ele se vestia muito bem. Então quando ele chegava no lugar, todo mundo sabia. Ninguém precisava falar, é Salomão. Não, tá lá o cara. Precisa falar. A roupa do peão, olha lá, tá nos panos, né? E aí falando, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E olha o que acontece com o lírio, verso 30. Aí verso 31, ele diz assim, não é só não ser ansioso, mas também para você não andar inquieto. Não vos inquieteis. Fazendo essas perguntas, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Ele está falando, isso é para quem não conhece Deus. Olha aí no verso 32, fala, isso é pensamento para quem não conhece Deus. Para quem conhece Deus, ele confia, Deus vai abençoar, ponto. É assim que funciona, ele fala, isso é fé. É isso que Jesus está ensinando o povo. Esses tipos de preocupação, de ansiedade, de inquietação, é para quem não conhece Deus. Ele vai falar aí no verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas.
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí olha o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Então não mude a regra. Não mude a regra. Se você mudar a regra, você vai ficar ansioso e inquieto. A regra é, primeiro, busque o quê? Reino de Deus e a sua. E aí o que acontece como consequência? Aquilo que eu preciso, Deus acrescenta. Deus acrescenta. Deus acrescenta. Vamos colocar em pé? Irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas na vida. E nesse momento de oração, eu vou pedir a você que ore sim a favor daqueles que você sabe que está precisando, por exemplo, de uma porta de emprego aberta, né? Que a porta se fechou. Mas ore para que Deus faça a vontade dele, não a nossa. Ore para que Deus ele faça segundo o querer dele. Porque Deus sabe fazer e faz de forma perfeita. E nós vamos também orar para que aqueles que estão empregados ou aqueles que estão desempregados, quando eles estiverem empregados, eles saibam usar com sabedoria os recursos que Deus colocar nas mãos. Que eles saibam usar com sabedoria. Sabedoria. A gente vive em tempos difíceis. Então que a gente tenha sabedoria para saber administrar aquilo que Deus nos tem dado. Então eu vou pedir a você que você feche os teus olhos, a você que está em casa nos acompanhando, pare um pouquinho o que você está fazendo e ore juntamente comigo. Peça a graça de Deus. Peça para que Deus ele não permita faltar na tua despensa o pão de cada dia. E que Deus dê sabedoria a você, para que você administre os recursos que você tem às suas mãos. Não fique comparando a sua vida com fulano, beltrano. Não fique comparando a sua vida com a dos outros. Porque tem horas que a gente começa a cobiçar aquilo que não é nosso. Então aprenda a viver com aquilo que Deus tem te dado. Pare de reclamar. Fale com Deus. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, louvamos e bendizemos o Teu santo nome. É momento de não dar a Ti, porque nós não temos condições nenhuma de dar a Ti, Senhor. Nós não temos, Senhor, não temos. Aliás, a Tua palavra ela é muito clara quando ela nos ensina que na verdade dízimo, Senhor, primeiro o Senhor dá. Depois o Senhor nos orienta. E quando o Senhor nos dá algo, quando o Senhor nos dá o recurso, junto com o recurso que nós precisamos, o Senhor manda um pouco a mais, porque nós temos que devolver a Ti, porque é Teu. E reter aquilo que é Teu, Malaquias ele é muito enfático em dizer que se chama roubo. Ele nos mostra que o homem tenta roubar a Ti. Mas é ilusão, Pai. Ninguém pode te roubar. Aliás, a gente só traz para cima de nós mesmos consequências danosas, Senhor. E só a Tua graça e a Tua misericórdia para nos fazer entender isso, Senhor. Porque entender, meu Deus, esses propósitos Teus, Senhor, só o Espírito Santo abrindo entendimento, meu Deus. Não é possível do ponto de vista humano. Não é. Agora a oferta, Senhor, tem a ver com aquilo que o Senhor nos dá para a gente administrar. A nossa parte. Dessa parte o Senhor nos permite, Senhor, separar uma parte e ofertar a Ti, Senhor. Oferta de gratidão, Senhor, com amor. Então que o Teu povo possa entender isso, meu Deus. Entender que tudo é Teu, tudo pertence a Ti. E se nós vivemos uma vida, Senhor, de escassez, Senhor,
A culpa está em nós, Senhor. É a nossa má administração. É a nossa mesquinhez, Senhor. É a nossa arrogância, Senhor. É esse medo desmedido que vai faltar e não vai faltar. Não vai faltar. E as pessoas vivem ansiosas, Senhor. Ansiosas, achando que vai faltar, mas não vai faltar. Dá-nos sabedoria, Senhor, maturidade, Senhor, para viver, Senhor, na Tua presença, focado naquilo que o Senhor nos orienta. E que possamos ter uma boa administração na Tua presença. Te louvo e te agradeço por este momento de louvor e oração, Pai. Te louvo, Pai, por este culto, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer sua oferta, fique à vontade. O grupo de louvor aí posto. E eu queria aqui já fechar a minha palavra, agradecendo aos nossos visitantes aqui, né? O presbítero Paulinho, que vai ser o mensageiro, o diácono Júlio, a diaconisa Mariana e a Maria Júlia. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe e que tenhamos um bom culto, irmãos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom, em Filipenses 2, o versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, ele era Deus, desde o princípio ele era Deus, mas ele se fez homem, se tornou carne, para que hoje nós tivéssemos vida e vida e abundância. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor dos senhores. Nessa noite, nessa manhã, vamos dizer isso a ele. Diga comigo assim: no início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome. Diga o quão lindo o nome de Jesus Cristo é. Pai, nós exaltamos o teu nome. Este culto é para ti, Pai. Nós queremos, Pai, engrandecer o teu nome. Jesus, meu Rei. Não deixa que nada nos impeça de te adorar. Quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora,
proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Seu é o reino, Pai, tu é a glória, tudo para sempre. Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, Digo quão poderoso o nome de Jesus Cristo. O teu nome, Pai, é sobre todo nome. Todo joelho, Pai, se dobrará a ti. Meu Rei, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó
estás, o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos, por gentileza, abram aí a sua Bíblia no profeta Abacuque. Todos acharam? Antes de nós fazermos aqui a leitura, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, de estar aqui junto com os irmãos, para podermos juntos aqui adorar ao Senhor. Para podermos juntos aqui engrandecer, como nós já louvamos ao Senhor, já aprendemos um pouquinho da palavra de Deus. E nós vamos continuar aqui, nós vamos ouvir agora Deus através da sua palavra. E eu quero agradecer também ao pastor Marcelo que fez o convite e a todos vocês que vieram. Nós viemos aqui, nós temos um propósito aqui de adorar ao Senhor, de ouvir o Senhor, de sair daqui com essa paz, a qual o irmão falou, a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Apesar de o mundo estar caindo aos pedaços, o mundo está caminhando para um fim, ao qual nós já sabemos,
Mas Deus, Ele é poderoso. E Ele vai sustentar a tua igreja. Ele vai sustentar cada um de nós. E nós estamos aqui para isso, para louvar o Senhor. E vocês que nos assistem também, eu peço que vocês, junto com a igreja, nós iremos agora fechar os nossos olhos em primeiro lugar e falar com esse Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Nós juntos aqui, Senhor, agora vamos falar com o Senhor, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor. E para isso eu peço agora em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, Senhor. Todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que estão aqui presencial, nós pedimos agora uma bênção especial sobre cada um de nós. E que a Tua palavra, Senhor, ela vá ao encontro de cada coração. De cada vida que hoje está aqui, Senhor, cada vida que está nos assistindo na sua casa, onde estiver, que o Teu Santo Espírito aqueça os nossos corações. Sabemos, Pai, que tudo que acontece, tudo que está acontecendo é vontade do Senhor. E sabemos, Pai, que a solução para a humanidade, que sabemos que a solução para a humanidade, para a sua igreja, é o Evangelho, é a Tua palavra. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, trabalhe nos nossos corações. Eu peço que o Senhor me use nesta manhã, para que eu possa falar segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Abençoa também a Tua igreja, Senhor, que o Teu Santo Espírito acalme cada coração, que toda tristeza, toda ansiedade, todo desânimo caia por terra agora, em nome de Jesus, e que o Teu Santo Espírito, Ele tenha liberdade agora, em cada coração, em cada vida, a começar em mim, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Irmãos, abra aí a sua Bíblia no Abacuque, como eu já disse, o 3, capítulo 3 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Os irmãos podem se assentar. Podem ficar à vontade. E o tema hoje é hora de ouvir Deus. É hora de ouvir, é momento de ouvir Deus. Bom, o profeta Abacuque, que é o profeta do avivamento, que é o profeta que pede por um avivamento, ele é um profeta que está em crise. Se você voltar agora lá no capítulo 1, eu peço que você abra aí a sua Bíblia, volta a sua Bíblia no capítulo 1, nós vamos começar a entender o que esse profeta ele está vivendo, o que ele está sentindo. Na verdade, Abacuque ele está em crise existencial, por ele estar olhando Judá, a situação de Judá ali, e ele entra em crise. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, Abacuque ele questiona Deus. O profeta Abacuque ele está em crise e ele formula duas perguntas. Até quando o Senhor vai ouvir a minha oração e não vai responder? E por que toleras o ímpio? Agindo diferentemente dos outros profetas, Abacuque ele está ali junto com Jeremias. E nós sabemos que Jeremias, coitado, ele sofreu ao levar a palavra do Senhor. Jeremias ele sofreu ao levar a palavra de Deus. E Abacuque ele está perto ali de Jeremias, junto com Jeremias. Abacuque, diferentemente dos outros profetas, Abacuque ele questiona Deus. Jeremias e os outros profetas, era Deus que falava com Jeremias e mandava os profetas falarem com o povo. Abacuque é diferente. O significado de Abacuque significa abraçar. E Abacuque ele abraçou o povo de Judá. Abacuque ele sentiu ali a dor do povo de Judá. E ele, diferentemente, como eu já disse, dos outros profetas, ele vai até Deus e ele questiona Deus. Ele pergunta para Deus. Veja aí o capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo e assim a justiça é pervertida. Ou seja, a justiça ela é comprada. E com isso, os poderosos sempre vencem e os pobres sempre perdem. Então Abacuque ele entra em crise porque ele vê tudo isso. Abacuque, ele olha a situação de Judá. Ele olha a situação de Judá do povo.
ele olha que a situação de Judá está deprimente. E ele fala para o Senhor: até quando? Agora veja, se havia um momento que o povo deveria ouvir Deus, se havia um momento que Judá deveria ouvir Deus, esse momento havia chegado. E como nós ouvimos Deus, irmãos? Como nós conseguimos ouvir Deus falar? Deus, ele pode usar uma pessoa aqui e falar, mas regra é nós ouvirmos Deus falar quando nós lemos a palavra de Deus. É Deus falando conosco, é Deus falando com o seu povo, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós dedicamos tempos à palavra de Deus, nós conseguimos ouvir Deus falar conosco. E aí, meu irmão, algo maravilhoso acontece. E Abacuque, ele entra em crise por causa disso. Então, a todo tempo, é hora de ouvir Deus falar. Mas, o livro do profeta Abacuque, ele deixa claro que diante de algumas circunstâncias, chega um momento que é hora de ouvir Deus e a sua palavra. Como eu já havia dito, chega um momento na vida, irmãos, que nós passamos por algumas dificuldades, por algumas lutas, e a solução é ouvir Deus falar. É ir para a palavra de Deus, para a palavra revelada, para a Bíblia, e ouvir Deus falar conosco. Temos a maior dificuldade de lermos. Quando eu leio, Deus, ele fala comigo. Quando você lê, Deus, ele fala com você. E algo maravilhoso acontece. Abacuque, ele está em crise exatamente porque ele olha a situação de Judá. Então, quais são as circunstâncias que é hora de ouvir Deus falar? Primeiro, é hora de ouvir Deus falar quando a crise ela bate a sua porta, quando ela bate a minha porta, é momento de ouvir Deus falar. Interessante é que crise o profeta está vivendo na pele? Por que ele chega até Deus desse jeito, falando: Senhor, até quando eu vou orar e o Senhor não vai responder? Até quando essa decadência de Judá, do seu povo? Veja que Abacuque não está falando com o mundo, Abacuque está falando com Judá, com o seu povo, com o povo de Deus. Abacuque está voltado para o povo e está falando: até quando eu vou orar e ver essa situação? Aí, olhando a situação de Abacuque, Abacuque olha e vê que Judá está em crise. O povo de Deus está em crise. O povo de Deus está adorando outros deuses, como diz Jeremias. O povo de Deus já não adora mais Deus como deveria adorar. O povo de Deus já não se coloca diante de Deus. O povo de Deus já está voltado ao Deus Baal, ao Deus Moloque. As mulheres já estavam sacrificando seus filhos. Estava terrível a situação de Judá. E quando ele olha para os reis, para o governo da época, muita corrupção, muita destruição. E quando ele olha para o lado espiritual da igreja, de Judá, está uma decadência, irmãos. E quando nós olhamos para o mundo de hoje, quando nós olhamos para hoje, parece que não é diferente da época de Abacuque. Se você pegar Abacuque, parece que ele está fazendo uma leitura de hoje. Nós olhamos para o mundo, nós olhamos para as autoridades, nós olhamos para a política, nós olhamos para a igreja, parece que está ali, Abacuque está vivendo o hoje. Nós vivemos hoje uma grande pandemia, como já foi dito aqui, todos nós já sabemos. E nós vemos que exatamente os pobres, eles sofrem mais do que os ricos. A justiça, se você olhar a justiça ela não prevalece só pende para o lado daqueles que têm poder. Não é assim? Se você olhar para a política, se você olhar na mídia, nós vemos que parece que Abacuque está dando um relato dos nossos mundos de hoje. E isso é cruel, porque ele fica em crise, ele não entende, ele não consegue conjugar o porquê que o povo sofre, os pobres sofrem e os ricos sempre prevalecem. Se nós olharmos hoje, irmãos, nós vemos que o pobre tem esse auxílio que o governo está dando, pessoas fraudando tudo isso, e tirando daquele que mais precisa, e pegando esse dinheiro para ele. Parece que Abacuque ele está vendo isso acontecer. E nós olhamos a situação do Brasil e do mundo, nós vemos a mesma coisa, e chegamos a uma conclusão, que lá em Abacuque, o tempo mudou para hoje, mas os homens continuam do mesmo jeito, os homens continuam da mesma forma, cometendo injustiça, o rico sempre prevalecendo. E isso Abacuque ele vai até Deus e fala: até quando, Senhor?
Ele não ora. E Abacuque, cercado por tanta injustiça e pecado, ele não ora por um livramento, mas ele ora por um avivamento. Ele ora por um avivamento. Que é o que a igreja precisa hoje, de um avivamento. O povo de Judá precisava de um avivamento, e a igreja hoje precisa de um avivamento. Tanto é que Abacuque fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque a igreja, ela precisa de um avivamento, irmãos. Sem um avivamento nós não vamos conseguir, como foi falado na lição, um relacionamento saudável com o nosso irmão. Nós não vamos conseguir um relacionamento saudável com Deus. E Abacuque, ele tem esse problema, essa crise, e ele questiona Deus. Mas é o que a igreja precisa. E é algo maravilhoso que acontece na vida da igreja. E temos que ter o cuidado para não ser enganado no avivamento. Acharmos que avivamento seja uma liturgia. Acharmos que avivamento seja sinais e milagres. Acharmos que avivamento seja um entusiasmo humano. Porque isso não é avivamento. Faz parte. Milagres, curas, uma liturgia saudável. Mas isso não é avivamento, irmãos. Avivamento é quando eu vou para a palavra de Deus. Devemos clamar como o profeta fez: aviva, Senhor, a sua obra no decorrer dos anos. O avivamento, ele vem de Deus para a igreja. O avivamento, ele só pode vir do alto, de Deus, através do Espírito Santo. E é quando eu me volto para Deus, é quando eu estudo a palavra, é quando eu ouço Deus falar, é quando eu leio a palavra de Deus e eu vejo Deus falar comigo. Aí o avivamento acontece. O avivamento, quando acontece, aí a palavra de Deus, aí a conversão, aí a contrição, a humilhação. Quando há um avivamento, a igreja entra contrita na presença de Deus, e ela chora, e ela lamenta pelos seus pecados, pelas suas falhas diante de Deus. Aí há um avivamento. Um avivamento não é gritaria. O avivamento não é nós chegarmos aqui e começarmos a gritar, e começarmos a pular. Isso não é avivamento. Faz parte, sim, mas isso não é avivamento. Avivamento é quando a igreja, ela está voltada para a palavra de Deus, voltada para o Criador, voltada para o Senhor. Aí sim o avivamento começa a acontecer. Aí há a contrição, há a conversão, vidas são salvas, porque há um avivamento genuíno da palavra de Deus. Aí, meus irmãos, temos consolo de Deus, temos resposta de Deus. Vemos Deus agir na igreja, no povo de Deus, na minha casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho. Aí nós vemos Deus agir. Assim, irmão, quando tudo parece perdido, quando Abacuque olha para a cidade de Israel, para a cidade de Judá, quando olha o povo de Deus, quando olha a humanidade, quando ele olha tudo aquilo ali, aquela podridão, ele olha para Deus e ele ora para o avivamento. Nós olhamos, irmãos, para o mundo hoje, e o mundo está em crise. Nós olhamos para algumas famílias e a família está em crise. Nós não temos segurança em nada hoje. Hoje, se você perceber, as escolas, elas não voltam. Por quê? Porque não tem uma segurança. Os pais não querem mandar os seus filhos porque há uma insegurança. Se você olhar para o mundo hoje, vemos que nada está bem. Mas quando nós nos voltamos a Deus, quando nós buscamos de Deus, nós vemos que há esperança, há segurança, há o avivamento de Deus para a igreja do Senhor. Mas isso precisamos buscar. Talvez você esteja hoje em crise ao olhar tudo isso. Quantas pessoas hoje estão angustiadas? Quantas pessoas hoje estão com medo? Quantas pessoas hoje estão preocupadas? Mas irmãos, nós temos que ter sempre isso em mente. Olharmos para Deus, buscarmos de Deus, buscar o avivamento do Senhor, para que nós venhamos ver as coisas por um outro ângulo. Abacuque, ele começa em crise, ele pergunta para Deus: por que que nós oramos e as coisas não acontecem? Por que que eu oro e o Senhor não responde? Veja o versículo 1. Abacuque, ele orava, ele gritava: Senhor, a violência para todo lado, a injustiça para todo lado, e eu oro, mas tu não responde. Irmãos, quantas vezes nós oramos e parece que Deus está em silêncio e Ele não responde? O que acontece quando nós oramos e Deus não responde? A tendência é nós pararmos de orar. Abacuque, ele continuou orando, ele continuou clamando, e no capítulo 5 Deus responde a Abacuque. Veja o capítulo 5, versículo 5. A resposta de Deus a Abacuque.
A resposta de Deus é Abacuque, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque a minha justiça, ela vai chegar. Talvez você esteja assim em crise ao olhar a injustiça no mundo. Saiba, a segunda circunstância que devemos ouvir Deus é que o juízo de Deus está muito próximo. A justiça divina está muito próximo. Jesus, ele foi à cruz do Calvário, ele morreu por mim e por você. E ele prometeu que voltaria para buscar uma igreja. Voltaria para buscar um povo santo e de boas obras. Por isso, irmãos, Abacuque, ele está aqui e o juízo de Deus era iminente. A Babilônia iria invadir Judá e iria trazer o juízo de Deus sobre o povo da Babilônia. Então, ele ora e ele clama pela justiça divina. O que nós temos que fazer, que é a segunda circunstância aqui, é tempo de ouvir Deus quando o juízo de Deus se aproxima. Veja o versículo 6. Estou preparando uma nova potência mundial, os caldeus, uma nação cruel e violenta, que marchará pelo mundo e conquistará. Abacuque sabia que o povo de Deus havia pecado e, consequentemente, será submetido ao juízo de Deus. Irmãos, nós sabemos que o povo tem pecado. Nós sabemos que a humanidade caminha para o fim. Nós sabemos que a igreja está caminhando cada vez mais próximo para Cristo. Jesus está às portas. O juízo de Deus virá sobre essa humanidade. A ira de Deus está sobre essa terra. E nós somos um dia salvos por esse Cristo. E Ele prometeu que voltaria. E Ele vai voltar. E Ele vai derramar sua ira sobre essa terra. Mas nesse momento de juízo de Deus, nós temos que se voltar para o Senhor. Nós temos que se voltar para Deus. Façamos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O avivamento gera em nós temor. O avivamento gera em nós calmaria, paciência, para podermos esperar somente no Senhor. Quando Deus responde a Abacuque e diz que ia trazer Nabucodonosor para destruir aquele povo, para trazer o castigo de Deus, Judá seria levado 70 anos para o cativeiro. Judá ficaria 70 anos porque desobedeceu a Deus. O juízo de Deus estava muito próximo. E Deus agora mostra para Abacuque essa visão de que Nabucodonosor ia vir com toda a força sobre Judá. E iria ali destruir aquele povo. E quando nós lemos Lamentações, nós conseguimos ver como aquele povo sofreu na mão de Nabucodonosor. E o mais interessante, foi Deus que levantou Nabucodonosor para castigar o seu próprio povo. Quando Abacuque ele ouve o que Deus diz para ele, calma, Abacuque, eu vou trazer uma grande nação. Aí ele começa a relatar, no versículo 1 ainda, ele começa a falar como esse povo é poderoso, como Nabucodonosor é poderoso. E ele começa a mostrar para Abacuque. E o que Abacuque viu? Ele recorda o que Deus fez no capítulo 3. Deus está falando, eu vou trazer uma grande nação, o juízo é eminente e eu vou castigar Judá. Mais para frente Deus responde, porque Abacuque fala o seguinte: Senhor, no capítulo 12 do capítulo 1, Tu és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo. Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que tolera os perversos? Por que fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste o homem como o peixe do mar, como os animais. Versículo 15 do capítulo 1. O inimigo puxa todos com anzóis. Versículo 17, mas continua ele, esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Nabucodonosor vinha destruindo as nações. E Abacuque agora não entende de novo. E ele entra em crise. Como é que Deus pode trazer um povo para castigar o seu próprio povo? Abacuque ele não entende isso. Abacuque ele fica confuso com tudo isso. Ele não consegue entender. E ele questiona Deus por 2 vezes e Deus responde ele de novo no versículo 2. Então o Senhor respondeu, escreva, versículo 2, capítulo 1. Escreva claramente a visão em tábua, para que seja lida facilmente. Um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não tardará.
Agora Deus responde a Abacuque o seguinte: Abacuque, sim, eu vou trazer um grande povo poderoso, cruel, um povo mau para castigar Judá. Mas eu vou castigar também Nabucodonosor. No momento certo, quando ele achar que está o Todo-Poderoso, eu castigarei Nabucodonosor também. Que aí nós lemos Daniel, e nós vemos quando Daniel tem aquela visão da estátua, e Nabucodonosor pede para que Daniel dê o sonho para ele. Daniel fala para ele: ó rei, tu és a cabeça de ouro, e vai se soltar uma pedra, que é Jesus, e ela vai rolar, e ela vai destruir todos esses reinos. Mas você que é o cabeça de ouro, você vai cair pela sua exaltação, pelo seu achar que você é que faz tudo, pelas suas maldades, é o que fala Abacuque aqui, pela sua maldade, você vai cair, você vai se tornar um animal. E realmente, essa profecia de Abacuque acontece, e Daniel fala para nós, Daniel fala para Nabucodonosor, esse rei cruel que invadiu Judá, e Deus ali faz com que Nabucodonosor se torne um animal, e vai comer ali com as plantações, vai viver ali como animal, e realmente Deus, ele exalta, e ao mesmo tempo Deus, ele abate aqueles que são gananciosos, aqueles que acham que são donos de si mesmo, e que tudo gira em torno daquelas pessoas que são arrogantes. E realmente aconteceu isso, o que Abacuque está dizendo. Mas Abacuque, ele está preocupado, ele está triste. Veja o versículo 14. Abacuque, ele, no capítulo 3, ele recorda. Não dará para vocês lerem, mas depois vocês podem ler. No capítulo 3, Abacuque, ele muda o tom da sua fala com Deus. Veja que no começo, Abacuque, ele está questionando Deus. Por que eu oro e o Senhor não responde? Por que o mal prevalece? Há injustiça por todo lado, e o Senhor parece que está de braços cruzados e não vai resolver. Aí Deus responde para Abacuque: Abacuque, eu vou castigar Judá, fique tranquilo. Mas eu vou castigar com Nabucodonosor. Abacuque entra em crise. Mas aqui no capítulo 3, Abacuque, ele muda o tom da sua voz. Ele muda o tom de falar com Deus. Ele muda o tom de conversar com Deus. Ele fala assim, ó. Ele recorda as coisas que Deus fez no passado. Capítulo 3, versículo 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ele fala assim, ó. O sol e a lua pararam, e as suas moradas diante do reflexo das suas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Coisas maravilhosas aconteceram. Abacuque retrata Deus marchando contra os seus adversários e esmagando com um poder magnífico. O profeta alude várias punições passadas que o Senhor havia aplicado aos inimigos de Israel. Ao julgamento do Egito na época do Êxodo, aos países que resistiram a Israel no caminho da terra prometida, às nações que expulsasse de Canaã por causa do povo de Deus. Mas no versículo 11 do capítulo 3, quando o sol parou para ajudar Josué. Eu queria parar aqui um pouquinho no versículo 11 do capítulo 3. Abacuque, ele está recordando os feitos que Deus fez. Talvez você esteja vivendo um momento difícil hoje, particular. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com o seu marido. Eu não sei, irmãos, eu sei que Deus, ele sabe. Mas ao olharmos para a palavra de Deus, ao ouvir Deus falar, porque este é o momento de ouvir Deus falar, ao lermos a palavra de Deus, nós vemos os milagres que Deus fez, as maravilhas que Deus fez no passado. E Abacuque, quando ele olha isso, ele muda totalmente o seu tom de voz com Deus, o seu jeito de falar com Deus. E é maravilhoso que ele, no versículo 11 ele fala, quando o sol parou, quando Josué orou e aquele sol parou, ou seja, a terra para e o sol para, e Josué consegue vencer aquela batalha. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso porque ele está lembrando que Deus, ele pode parar o tempo por causa de mim, por causa de você. Abacuque, ele consegue entender que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está acima de Nabucodonosor, que Deus está acima da justiça, que Deus está acima de todos. Então é hora de buscar a Deus, é hora de ouvir Deus quando a crise bate a minha porta, quando a crise bate a sua porta, mas também é hora de ouvir Deus falar conosco quando o juízo de Deus é iminente. Nós não podemos esquecer de hipótese nenhuma que Jesus está às portas.
E nós temos sim que orar pela humanidade, orar que as coisas melhorem, mas não vai melhorar. Uma coisa que vai acontecer é que Jesus vai voltar, e Ele vai aplicar a sua justiça nessa terra, e as coisas vão ser como nós pensamos e imaginamos. Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, irmãos. Não vai haver mais luta, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dificuldade nessa terra, porque Jesus vai aplicar o juízo dele. E as pessoas estão brincando, as pessoas não acreditam. Como foi falado hoje, o evangelho está sendo pregado para toda criatura. E diz a palavra de Deus que quando o evangelho fosse pregado, agora nas mídias sociais, o evangelho está sendo pregado, todo mundo está ouvindo, todo mundo está sabendo que o rei vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus salva, mas as pessoas estão brincando, irmãos. E o juízo de Deus vai ser aplicado, e aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que entenderam o sacrifício de Cristo, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, estão guardados nas tuas mãos, estão protegidos. E quando Jesus voltar, irmãos, nós estaremos seguros na mão de Deus. Então é hora de ouvir Deus falar. O pastor deu uma lição para que vocês lessem aí João 17. O Evangelho de João. Não leiam só o Evangelho de João. Não espere vir uma profecia de um irmão falar com você. Saiba que Deus está falando todo o tempo. Todo o tempo, irmãos. É nós que não queremos ouvir Deus falar. Aqui já está revelado, aqui já está dito que a igreja será vencedora. Quando nós olhamos Apocalipse, fala, o Cordeiro de Deus, ele é o grande vencedor, e a igreja de Deus é a noiva, que irá encontrar esse noivo, que irá encontrar Jesus Cristo, portanto ela já é vencedora. Então não podemos brincar, irmãos, é hora de ouvir Deus falar. E no versículo 11, como eu disse, Abacuque ele olha para isso, e ele se esquece do que ele fez lá no começo. Quando ele começa a escrever o seu livro, ele está em crise, porque ele olha para um lado, ele vê dificuldade. Ele olha para o outro, ele vê corrupção. Ele olha para frente, ele não vê saída. Ele olha para trás, ele não vê saída. E quando ele olha para o alto, irmãos, quando ele olha para Deus, quando ele ouve Deus falar com ele, ele fala, agora sim eu entendi. E o que ele diz? Olha só, o versículo Abacuque 3,16. Diz assim, ó. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Abacuque agora muda ele todo o seu conceito, todo o seu jeito de falar com Deus. Ele sobe numa torre e ele fala, eu vou esperar tranquilo o dia que o Senhor vai falar, o dia que o Senhor vai agir, o dia que o Senhor vai responder a minha oração. Amém, irmãos? É tempo de ouvir Deus falar quando as dificuldades chegam até nós. Abacuque 3,16. Quando as dificuldades de não haver mais colheita, de não haver mais alimento na sua casa, de faltar as coisas mais principais, a qual o pastor disse aqui. A vestimenta, a comida, a bebida, aquilo que nós corremos atrás. E Abacuque diz no versículo 16, olha aí. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor da minha alegria, no Deus da minha salvação. Abacuque ele não está preocupado com o que ele vê. Abacuque não está preocupado com a sua situação financeira, se está faltando alimento. Ele sabia que Nabucodonosor, ele ia vir com tudo e ia destruir todas as lavouras, ia destruir todos os animais, mas mesmo assim ele diz, eu vou confiar no Senhor, eu vou acreditar no Deus da minha salvação. O fracasso da colheita, a morte dos rebanhos, devastariam Judá. Entretanto, Abacuque afirmou que até em meia fome se regozijaria no Senhor. As circunstâncias não controlavam os seus sentimentos do Abacuque, a não ser a fé na capacidade de Deus para lhe fortalecer. Quando nada tem mais sentido, e quando os problemas aparecem ser maiores do que podemos suportar, aí recordemos e olhemos para Deus que nos fortalece. Aparte dos olhos das dificuldades e olhem para Deus. Abacuque 2,4. Abra aí a sua Bíblia. Abacuque 2,4. Está escrito assim: o justo viverá pela fé. Amém? O justo
só vive, irmãos, pela fé. O justo não vive porque ele vê. Você olha, a dificuldade está ali. Você olha, não tem recurso. Você olha, as portas estão fechadas. Você olha e você não vê saída. Mas o justo, ele não vive pelo que vê. O justo, ele vive pela fé. E na fé numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aquele que está junto conosco a todos os momentos de dificuldade. Aonde não há porta, ele abre. E a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus o Todo-Poderoso. Versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. O avivamento faz com que eu e você olhe para Deus e não para as dificuldades. Amém? Esse é o avivamento que nós precisamos para a nossa igreja. Para a minha vida e para a sua vida. E para concluir, eu quero dizer que a única solução para a igreja, para o povo de Deus, é ouvir a palavra de Deus. E como eu ouço, irmãos? Quando eu leio a palavra de Deus. É difícil ler? É difícil ler. Requer tempo? Requer tempo. Requer uma intimidade com Deus? Sim. Mas quando você ouvir a palavra de Deus, a qual está revelada aqui, você vai ver como esse Deus é maravilhoso. Como ele agiu no passado. E Abacuque, ele começa o seu livro triste, começa o seu livro em crise, começa o seu livro preocupado, mas ele termina como um adorador. Porque o versículo 3 é exatamente um louvor. É exatamente um louvor que ele faz para Deus. O capítulo 3, ele se coloca diante de Deus e ele começa a louvar o Senhor. Ele começa a cantar o Senhor. Portanto, irmãos, não existe outra saída de saber que ouvir a palavra de Deus é ler a palavra de Deus. Segundo lugar, a obra, ela é do Senhor. A obra ela não é minha, a obra ela não é do pastor, a obra ela não é da igreja, a obra ela não é de ser humano. A obra ela é do Senhor e é Ele que faz acontecer, é Ele que age no nosso sentimento, é Ele que age nas nossas vidas e é Ele que tem o controle de tudo. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos que essa igreja seja uma igreja atraente, se nós queremos ser uma pessoa que brilhe lá fora, temos que orar para o Senhor da obra. E o Senhor da obra é o Senhor Jesus Cristo. Ele não fala assim que a seara está pronta, que precisa de trabalhadores? Ele não fala assim? O que ele fala para fazer? Devemos orar para o Senhor da obra, que Ele vai mandar trabalhadores. Talvez aqui precise de trabalhadores. Talvez aqui precise de mais gente para cantar, mais gente para pregar. Se nós orarmos por avivamento, irmãos, se nós pegar um princípio bíblico, que é ouvir Deus falar, Deus ele vai dar condições para a igreja. Amém? É o Senhor, terceira lição, é o Senhor que aviva. O avivamento ele vem do céu. Não adianta nós esperarmos o avivamento das pessoas. Não adianta nós esperarmos que o avivamento ele vai acontecer, porque o pastor vai começar a pular aqui em cima. Não adianta nós esperarmos o avivamento que vai acontecer, se nós começarmos aqui a fazer algo que só o ser humano veja. O Senhor é que aviva. E o avivamento ele vem do céu. Vem do Senhor. Vem do nosso Deus. E só vai acontecer quando nós começarmos a ouvir a palavra de Deus. Amém? Coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer aqui uma oração. E com base no que Abacuque disse, realmente nós olhamos para a nossa humanidade, irmãos, para os políticos, não tem salvação. Nós olhamos as pessoas sempre querendo levar a melhor em cima das pessoas. Nós vemos crimes e mais crimes acontecendo. Nós vemos que no decorrer da história, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crianças que sofrem, tantas guerras e parece que não tem Deus. Parece que Deus não está vendo. O sentimento de Abacuque é esse sentimento que eu e você tem às vezes. Como uma criança morre, por que as pessoas sofrem? E Abacuque ele está em crise por causa disso. Por que o Brasil, as mulheres são espancadas dia e noite? E agora com essa pandemia, as mulheres estão sofrendo mais e mais na mão de homens violentos. E nós olhamos e vemos, quanto mais nós olhamos, mais a criminalidade aumenta. Aumenta, e parece que não tem solução.
Nós vamos orar agora como Abacuque. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos ajudar. Nós não vamos orar para que Deus livre esse mundo disso, porque as coisas vão acontecer. Mas nós vamos orar para que Deus venha nos fortalecer. A minha casa, a sua família, os seus filhos, para que nós venhamos passar por tudo isso. E que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus. A tua igreja hoje, Senhor, nesse sábado maravilhoso, Senhor. A tua igreja hoje está reunida aqui, Senhor, nas casas e também aqui na igreja fisicamente, Senhor. A tua palavra, ela não está presa, Pai, em hipótese nenhuma. A tua palavra, ela chega até os nossos corações. A tua palavra revelada, Senhor, ela vem nos falar hoje que nós precisamos orar e clamar por um avivamento que venha acontecer na igreja, realmente, Pai. E para isso acontecer, para isso venha acontecer com a tua igreja, nós vamos orar e clamar por esse avivamento, Senhor. E eu creio que o Senhor vai derramar poder sobre a tua igreja. O Senhor vai nos fortalecer através desse avivamento, através da leitura da tua palavra. Vidas serão convertidas aqui, vidas serão salvas ao entrar aqui nessa igreja, Senhor. Vidas serão salvas ao ouvir os louvores que serão cantados aqui, Senhor. Mas nós tenhamos que ser santos, assim como o Senhor é santo, Pai. Nós sabemos que o avivamento, ele vem do Senhor, ele vem de Deus. Deus maravilhoso, o mundo está caminhando para o fim, Senhor, mas nós oramos agora em nome de Jesus. Tenha misericórdia do seu povo, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós venhamos a ficar firmes na tua palavra. Que nós venhamos ficar firmes no teu evangelho. Que não nos devemos desviar para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos ficar firmes, Pai. Olhe para cada lar, olhe para cada família aqui que está aqui hoje, Senhor. As que estão aqui, as que estão nos assistindo, Pai. Derrame sobre cada família, Pai, o consolo. Derrame sobre cada família, Senhor, o poder do teu evangelho. Derrame sobre cada família a esperança desse Deus maravilhoso. Que nós estamos aqui de passagem, Senhor. Nós estamos aqui meramente de passagem. Nós estamos peregrinos nessa terra de homens maus, nessa terra aqui de homens injustos, nessa terra onde, Pai, a justiça já não prevalece. Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti nesta manhã e pedimos: tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. E que ao sairmos daqui, essas palavras, ela possa estar na minha vida e na vida dos nossos irmãos. Que nós venhamos ter uma mudança de vida, que nós venhamos agora ouvir Deus falar através da tua palavra, que nós venhamos ter uma vida de leitura, e ao ouvirmos a tua palavra, nós devemos esperar tranquilo, porque o juízo de Deus virá, mas nós vamos esperar tranquilo, porque nós estamos salvos e seguros naquele que vive e reina para todo sempre. Por isso, Pai, obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Eu passo a palavra à direção. E que Deus abençoe cada um de vocês. Você que nos assistiu, vocês que estão aqui hoje. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos dando força e esperança nesse Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me
custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos finalizar esse culto aqui, irmãos, sermos despedidos. Mas enquanto o pastor Paulinho pregava aqui, eu ali no meu coração, né? E Abacuque, né? E Abacuque. E é impossível você ler Abacuque e não fazer um paralelo.
É muito, muito difícil. Porque o pastor pregando e eu viajando ali nos meus pensamentos, né? Olhando o texto, falando, não está aqui, está aqui escrito. E quando você compara aquela população dos dias de Abacuque, eles sabiam quem era Deus, sabiam como servir a Deus, tinham diretrizes. Se você olhar a população dos dias atuais, é uma população que conhece Deus, sabe quem é Deus, sabe que isso aqui é a palavra de Deus, sabe como servi-lo. E aí eu comecei assim a ruminar um pouquinho no processo da decadência. Só para a gente finalizar aqui, para você ruminar um pouquinho na sua casa. Isso é tudo suposição, tá? Da minha cabeça, do meu coração. Que sou carne, sou pecador, então eu fico ruminando às vezes nessas coisas. Naquela época, pode ser que uma pessoa falava assim, você fica falando que Deus é santo, 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 mas será que ele é santo mesmo? Será que ele está preocupado com isso? Ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito, mas será que é mesmo? Então eu vou fazer um teste. Vamos ver se Deus é santo mesmo, se ele está preocupado com isso. Vou tomar uma cervejinha. Aí toma a cervejinha. Viu? Deus não fez nada. Então ele não se preocupa tanto assim. Mas agora a gente vai tomar uma cervejinha, uma caipirinha. Vamos dar um rolezinho, dar uns perdidos. Talvez chegou na mão daquelas pessoas algo que era uma doação, talvez que era para a igreja, talvez para uma pessoa necessitada, e falar, mas se eu usar isso aqui de uma outra forma? E se eu desviar isso aqui? Será que Deus vai se preocupar com isso? Vamos ver se Deus se preocupa mesmo, vamos ver se ele repreende mesmo. Desviei, gastei para o meu bem prazer, Deus não fez nada, então não é tão sério assim. Se Deus não fez, se Deus cala, logo ele consente. Então eu posso. Aí talvez tinha uns cultos abençoados lá na época. Eu vou para a igreja hoje não, hoje eu vou fazer outras coisas. Eu tenho condições de ir, mas não vou não. Vou congregar hoje não. Aí chega no outro dia, vou hoje de novo não. E aí, não, vou curtir, né? A vida é tão curta, gente, passa tão rápido, vamos curtir. E o tempo vai passando. E aí a ideia que se tem é que Deus não está preocupado realmente com isso. Então eu posso agora agir com a injustiça que Deus não se preocupa. Porque se ele se preocupasse, ele me repreenderia. Se ele não me repreendeu, logo ele não está preocupado com isso. Então eu posso ter uma vida torta mesmo servindo a Deus. Eu posso ser povo de Deus e ser injusto. Eu posso extorquir. Eu posso roubar. Eu posso defraudar. Olha Abacuque lá. Porque Deus não está preocupado com isso. Deus quer o coração. Depois eu oro, eu peço perdão e está tudo certo. Segunda-feira a gente começa de novo. Vamos ver o que eu consigo trazer da empresa para casa sem ninguém saber. E aí a gente vai vendo. E esse versículo aqui, 4 do capítulo 2 de Abacuque, segunda parte diz que o justo não é o injusto, é o justo. Porque aí eu olho para o meu vizinho que não serve a Deus, não tem valor nenhum e ele está se dando bem. Ele monta um negócio e vai para frente. Está desviando dinheiro da empresa, mas está bem, está com carrão. E eu? Trabalho direito e sou perseguido. E aí a gente vai olhando e vai flertando com a injustiça. Flertando com a iniquidade. Flertando com a perversão. Flertando com o esfriamento. Será que Deus quer que eu ore mesmo? Tá bom, então eu vou testar, eu não vou orar. Aí Deus não falou nada. Então Deus não está nem aí se eu oro ou não oro. Será que eu devo ler Bíblia mesmo? Tá bom, vou ficar uma semana sem ler Bíblia, vou fazer jejum de Bíblia. Vamos ver se Deus fala alguma coisa. Ai, Deus não falou nada. Deus está preocupado com isso não.
Essa é a mentalidade do povo da época de Abacuque. A pergunta é, tem alguma coisa a ver com os nossos tempos? Pense nisso. Pense nisso. O justo viverá pela fé. Justo. Eu sei que o nosso horário está ultrapassado, mas eu quero ainda orar com você antes de você sair daqui. Feche os teus olhos. Senhor, talvez seja uma percepção errada minha, Senhor. Mas eu entendo que o ministério da iniquidade está à nossa volta, Senhor. Eu entendo que o esfriamento chegou. E aquilo que o teu ministro pregou aqui, Senhor, é algo urgente em nossos dias, em nosso meio, em nossas vidas, dentro da tua igreja, Senhor. Um avivamento. Um avivamento genuíno, verdadeiro, que só o Senhor pode produzir, não é coisa humana. E eu sei, meu Deus, que em dado momento da história, quando o Senhor fala ali, usa o teu filho, o teu servo, o profeta Elias, e ele vê a destruição, o caos, o sofrimento ali, e ele entende, puxa vida, só eu fiquei, só eu sirvo ao Senhor, só eu. Aí Deus falou, não, os meus eu preservo. E eu sei que no meio desse esfriamento, dessa iniquidade, desse caos, dessa destruição, dessa falta de valores, promiscuidade, intolerância, violência, estupidez, morte, sofrimento, medo, angústia. No meio de tudo isso, o Senhor tem os seus, o Senhor tem preservado. Porque esses hão de julgar o mundo, Senhor. O Senhor há de levantar os justos, Senhor. O Senhor há de levantá-los. Se estiverem na sepultura no dia da volta de Cristo, eles vão ser ressuscitados. Porque a tua palavra o disse e ela não pode voltar atrás. E se for nesta geração, Senhor, aqueles que estiverem firmes em ti, justos, vivendo pela fé, serão transformados, Senhor. Uma transformação real, verdadeira, genuína, perfeita, para estarmos juntos a ti, Senhor. Pai, é difícil demais viver no meio da iniquidade, Senhor. Talvez o coração de Abacuque estivesse ali, Senhor, indignado, Senhor, condoído, dolorido, vendo a injustiça, o caos, o sofrimento, a dor. Então, da mesma forma que o Senhor respondeu a ele, responde à tua igreja hoje, nos dias atuais, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva, Senhor, e se é através da perseguição, do sofrimento que o Senhor há de mandar sobre o mundo, que assim o seja, Senhor. Mas louvado seja o teu nome. O Senhor é Deus, o Senhor reina. Ajude-nos, Senhor, a viver cada dia, Senhor, não é fácil. A gente vê, Senhor, a miséria instaurada, a iniquidade instaurada, a perversão instaurada. É como se não tivesse freios, ó meu Deus, a perversidade, a malignidade, Senhor, a depravação, Senhor, está, Senhor, tomando conta da sociedade, Senhor. Olha o mundo, que rumo está tomando, meu Deus. Preserva o seu, Senhor, preserva a tua igreja, aqueles que são fiéis a ti, Senhor. E a nós, peço que o Senhor neste momento nos despeça aqui, Senhor, que possamos voltar para os nossos lares com a tua bênção, com a tua graça e com a tua proteção, meu Pai. E eu faço uso aqui da tua palavra para sermos despedidos, Senhor. E este culto foi aberto em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos o fechando aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, nome poderoso, glorioso. E nos despedimos, Senhor, com a tua palavra que nos diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde.